Se eu tiver 30 pessoas aqui e cada um tiver um conceito diferente sobre Jesus Cristo, todos os conceitos não podem estar corretos. Agora vamos a Lucas, no capítulo 10, logo no início do capítulo, no versículo 1, ele fala assim: e depois disto, designou o Senhor, ou seja, Jesus Cristo, ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Aqui nesse versículo nós encontramos outro chamado, outro ofício, outro cargo na sua igreja. E o cargo, olha lá, outros 70. Então 70 se refere a um ofício de algumas pessoas, e neste caso seriam homens, mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2. Então aqui ele se refere àqueles que iam pregar o Evangelho. Você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar. E assim ele faz aqui, ele desenvolve aqui na sua igreja a obra missionária. Aqueles que iam proclamar o Evangelho de 2 em 2. É simples, isso não precisa de interpretação, está aqui, vou ler de novo. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E eles pregavam o Evangelho para as pessoas que precisavam ouvir sobre ele e os seus ensinamentos naquela época. Saindo daqui e vamos para Timóteo, no capítulo 3 de Timóteo, versículos 1 a 5, ele fala: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Outra carta do apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele falando que se alguém deseja o episcopado, o que é o episcopado? O episcopado é quando a pessoa exerce um cargo ou uma função de bispo. Então naquela época já existia essa função bispo, porque ele fala de episcopado, O episcopado se refere a isso, É o período durante o qual um bispo exerce a sua função. Então o cargo de bispo, o chamado de bispo, já existia na igreja que ele organizou. Está aqui, nesse versículo aqui que nós acabamos de ler, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Só que aí ele orienta, ele explica exatamente como tem que ser esse bispo. Logo no versículo seguinte ele diz: convém, pois, que o bispo, está literalmente assim nas Escrituras, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Isso precisa de interpretação? Não precisa, ele está descrevendo as funções do bispo. Ele está dizendo que se a igreja dele tem um bispo, que esse bispo seja marido de uma mulher. Então se o bispo não é marido de uma mulher, então não está seguindo as orientações da igreja dele. O bispo da igreja dele, que ele organizou, tem que ser marido de uma mulher, que seja vigilante, que seja sóbrio, ou seja, que ele saiba o que ele está fazendo, honesto, que seja hospitaleiro, ou seja, que saiba receber as pessoas, que seja uma pessoa agradável, boa, que tenha essa sensibilidade de receber as pessoas que precisam de ajuda em suas necessidades, que seja apto para ensinar, então ele tem que ter conhecimento, não dado ao vinho, então não pode ser um alcoólatra, não pode ser uma pessoa, um beberrão, não espancador, então ele não pode ser aquele que bate em esposa e nos filhos, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, não pode ser ganancioso, sempre desejando as coisas que o outro tem, tem que ser moderado, não contencioso, ou seja, que não esteja sempre querendo contender, brigar com uns e com outros, que não seja avarento, é outra descrição. E aí no final ele fecha com chave de ouro, que governe bem a sua casa, e fala, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, como que ele vai ter o governo, o cuidado com a igreja de Deus? Está claro, isso não precisa de interpretação. O bispo tem que ter casa, filhos, esposa, e que saiba primeiro governar a sua casa.
e depois vai pensar em governar a igreja. Se esse bispo não tem essas características, eu posso adorar aquilo que estou frequentando, mas não condiz com as características da igreja que Cristo organizou. E a pessoa fala que usa a Bíblia, que usa as Escrituras, mas então por que usa e faz diferente do que está escrito lá? Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 28 a 31, nós lemos outra vez o apóstolo Paulo falando sobre a igreja. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores. E depois disso, aí ele falando milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que a gente pode entender dessa escritura? Isso não é interpretação. Eu estou lendo e descrevendo exatamente o que está escrito. Que ele então colocou na igreja dele apóstolos, profetas, doutores, e aí a partir desses chamados, desses cargos, essas pessoas, esses chamados, é que vão prover os membros com o quê? Com curas, com milagres, com socorros, com governos, com variedade de línguas, porque são características provenientes da igreja de Jesus Cristo. Tem que existir essas coisas dentro da igreja dele. Mas ele pergunta, mas são todos apóstolos? Não, não precisa ser todos apóstolos. São todos profetas? Também não. Você tem uns que são apóstolos, outros que são profetas. São todos doutores da lei? Ou seja, todos conhecem e conhecem com profundidade e todos são professores? Não. São todos operadores de milagres? Não necessariamente. Uns podem ser operadores de milagres e outros não. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Ou seja, está mostrando que nem todos exercem as mesmas coisas, que cada um no seu chamado, no seu ofício, vai desenvolver certos dons para que a igreja possa ser edificada. Aí nós avançamos um pouquinho mais, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e ele fala assim: e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos. Aqui são os apóstolos que estavam reunidos, e aí eles oram ao Senhor, e nessa oração eles dizem, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Qual desses dois? São duas pessoas, 1 e 2. E o que eles estavam querendo ali? Eles estavam querendo escolher aquele que substituía o apóstolo Judas. Nós lembramos que Judas traiu Jesus Cristo. E aí, depois da traição, ele foi e se enforcou. Isso é o que relatam as Escrituras. Então, os apóstolos se reúnem e apresentam 2 novos apóstolos para que o Senhor escolha qual dos dois vai ocupar a cadeira de Judas, vai ocupar o cargo de Judas. E aí ele pergunta, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado entre os 11 apóstolos. Está aí. Então aí neste momento, o Matias ele vai substituir o cargo vago de Judas. Eles se reuniram, se ajoelharam e através de uma oração, eles pedem que Deus informe qual seria aquele que ocuparia o lugar de Judas. É importante entender isso, esse princípio da escolha dessa pessoa. É através de quê? De revelação. É Deus que ia revelar qual seria o substituto de Judas. E aí caiu por Matias. E Matias seria então o substituto. E aí vemos então a especificação da igreja, as características da igreja. Cristo como a pedra angular, como a base de tudo. Ao lado de Cristo nós temos os apóstolos e os profetas. Nós temos os doutores, são aqueles conhecedores que vão pregar o Evangelho. Nós temos os pregadores evangelistas, que vão entender do Evangelho, vão ser pregadores. Nós temos os pastores, também conhecidos como bispos, pastores ou bispos, que são os cuidadores dos membros da igreja. Nós temos os santos, que são todos os membros da igreja, chamados santos. Nós temos os 70, que saem de 2 em 2 pregando o Evangelho. Então nós temos aí a descrição da igreja de Cristo.
A igreja que você está frequentando, ela tem essas características? Se ela não tem, então você pode continuar se você quiser, mas você não está frequentando a igreja tal como ele organizou na terra. Ah, a pessoa pode falar, mas isso mudou, hoje em dia não existe igreja perfeita, blá 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 blá. Bom, vamos imaginar que então não exista, né? Se você não tem essa crença que existe, então não exista. Mas então você deve frequentar aquilo que mais se aproxime. Então encontre uma igreja que de uma forma ou de outra tem essas características, porque se Cristo desenhou as características, tem que haver. Tem que haver. Então, se eu frequento uma religião, se eu frequento uma igreja, e está aqui a organização dele, a primeira pergunta que eu faço, onde estão esses cargos aí? E onde consta nas Escrituras que elas foram eliminadas? Se não foram eliminadas, tem que existir na igreja dele. Então, a igreja que eu frequento, ela tem essas características? Os membros são chamados de santos? Eu posso identificar nessa igreja que eu frequento os 70, os doutores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas? Cristo é a base dessa igreja? Ou o nome da igreja é a igreja de João, ou a igreja de Santa Madalena, ou a igreja de São Pedro, ou a igreja de... Porque se a igreja leva o nome dessas pessoas, então não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo tem Jesus Cristo como base, como pedra angular. E também na igreja nós temos que identificar se existem curas, tem curas, realizam curas na igreja. Tem a manifestação do Espírito, o conceito, aprendemos o que é a manifestação do Espírito. Nós identificamos o dom de línguas na igreja que eu frequento, sabemos o que é e como se manifesta o dom de línguas. O batismo é feito por imersão, existe o batismo nas águas, como Jesus Cristo ensinou na época da sua igreja. Nós usamos as Escrituras Sagradas, estudamos a Bíblia cuidadosamente e entendemos o que são as Escrituras, como elas são explicadas, ou eu fico no versículo que eu leio e não entendo nada e fico dependendo da explicação de alguém. Eu conheço, tenho a explicação, tenho o estudo das Escrituras para que eu possa entender. A igreja que eu frequento realiza ordenanças, porque ordenanças é uma característica da igreja de Cristo. Existe o princípio de revelação nessa igreja? Em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 19, fala assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo... Então, olha, Jesus Cristo chega entre os apóstolos, né, num bate-papo, e Cristo então pergunta para eles, né, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, para vocês, o que estão falando aí que eu sou? O que estão falando sobre mim? E eles disseram, uns dizem que você é João, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é o Jeremias reencarnado, né, ou um dos profetas que viveram no passado. Olha a confusão, é exatamente como hoje, cada um fala uma coisa. E disse-lhes Jesus, e vós? Aí olha para Pedro e fala, e para você? O que você fala? O que você diz que eu sou? Então Pedro olha para Jesus Cristo e fala, tu és o Filho de Deus vivo. Naquele momento, Jesus Cristo então explica para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a você a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Naquele momento, então, ele descortina uma verdade sobre este princípio de comunicação com Deus. Enquanto os outros estavam preocupados com o que as pessoas diziam, Pedro falou para ele, tu és o Filho de Deus. Então ele fala, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi revelado através da carne e o sangue, ou seja, não foram as pessoas, você não se baseou no que as pessoas estavam dizendo, você se baseou na revelação, Deus te revelou, olha lá, mas meu Pai que está nos céus, Deus te revelou quem eu sou, então você é bem-aventurado, porque o que você teve foi uma revelação, e não o que as pessoas andaram falando, foi revelado a você, que eu sou o Filho de Deus. E ele complementa dizendo, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, primeiro ele faz ênfase em tu és Pedro, porque antes ele falou Simão Barjonas, que era o nome de Pedro, né? Então ele vai e chama o Simão Barjonas de Pedro, que é a mesma pessoa, e fala sobre esta pedra. Qual pedra? A pedra de revelação, sobre isso que você acabou de falar, sobre este princípio de falar com Deus e que Deus te revela quem sou, pois esta revelação, esta pedra, eu vou edificar a minha igreja.
Então a igreja de Jesus Cristo, ela é edificada sobre o princípio da revelação. Se hoje fossem destruídas todas as escrituras da terra, mas se a igreja é edificada sobre a revelação, então o líder dessa igreja tem que ter a revelação contínua para guiar os membros da igreja. Então a igreja de Cristo, ela tem que ter esse princípio de revelação. E ele fala sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque se você tiver o princípio de revelação na igreja, nada, nenhuma tentativa do mundo, vai destruir a igreja, porque existe esse princípio. Deus comunica com os homens, como sempre fez na antiguidade, quando fala que ele não faria nada aos homens sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então esse princípio da revelação, ela tem que estar na base da igreja. E ele fala: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Por que ele fala isso, essas chaves do reino dos céus, a Pedro? Por que ele fala que Pedro teria esse poder de tudo que ele ligasse na terra ser ligado no céu? Porque aqui entramos então numa outra característica da igreja de Jesus Cristo, que é o sacerdócio. O sacerdócio é o poder que Deus concede aos homens para agir em nome dele aqui nessa terra. E aí, vamos entender um pouquinho sobre isso lá em Hebreus, no capítulo 5, versículos 4 e 6. Ele fala: e ninguém toma para si essa honra. Qual é a honra? A honra de possuir o sacerdócio. E ninguém toma para si essa honra, ou seja, eu não posso vestir uma roupa e falar: agora eu sou sacerdote, agora eu sou um servo de Deus e vou atuar de acordo com o que eu acho que é correto. Não, não é assim. Ele fala: e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Araão. Quem foi Araão? Araão, ele era da tribo de Levi, e ele era responsável por conduzir a arca. Muito importante entender que então esse chamado do sacerdócio a qual ele faz referência aqui se refere a Araão, que foi chamado por Deus, foi designado por Deus para cuidar da arca. Então essa honra ninguém toma para si, por si mesmo, por ele mesmo, não. Ele tem que ser chamado por Deus. E ele fala: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui então ele fala que nem Cristo tomou para si essa honra, mas ele glorificou o Pai dele, Deus, o Pai Celestial. E ele fala: para se fazer sumo sacerdote. Jesus Cristo era um sumo sacerdote. E ele mesmo não toma para si essa honra, ele dá toda a honra a Deus, ao Pai. Então nós temos aqui o sacerdócio de Araão, que também é chamado de sacerdócio menor, aqueles que exercem os ofícios menores na igreja. E depois nós temos o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque era um rei, já na Bíblia fala sobre isso no Antigo Testamento, um rei muito justo. Então, em honra a este rei, o nome deste sacerdócio foi chamado, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele possuía esse sacerdócio. Então, esse sacerdócio ele tem que existir na igreja de Jesus Cristo. É isso que dá autoridade aos membros nesse chamado para exercerem os ofícios e ordenanças na igreja. Então, quando ele fala para Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, ele faz referência a esse sacerdócio. Quando uma pessoa é investida desse sacerdócio na igreja, as coisas que ele faz dentro da igreja, as coisas que ele faz nessa terra, elas são reconhecidas por Deus lá após a morte, porque ele fez com base nessa autoridade do sacerdócio. Então ela é reconhecida. Agora, quando a pessoa faz por conta própria, não tem reconhecimento nenhum diante de Deus. Então um dia vai estar diante de Deus, vai falar: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vai falar: mas isso vocês fizeram sem autoridade? Vamos ver aí o que está escrito, quais são as orientações que estão aí nas Escrituras. Seguiu essas orientações? Não. Então foi só boa vontade, porque estava lá, a orientação estava lá, então deveria seguir o que foi orientado. Jesus Cristo deixou isso escrito. Então por isso é importante entender essa autoridade, como que ela funciona na igreja de Jesus Cristo.